Olá, muito bem-vindo ao Pode Donar. Muito bem-vindo ao podcast de autoconhecimento que pode ajudar você a encontrar seu propósito, a descobrir o porquê você veio aqui no mundo. Esse podcast é um podcast dedicado ao autoconhecimento. É um podcast dedicado a ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. E nós vamos fazer isso através de uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada profunda, uma jornada que realmente pode te ajudar a sair do lugar em que você está e chegar no lugar em que você deseja. Então o intuito e o propósito desse nosso podcast é esse, de construir junto com você uma jornada de autoconhecimento para te conectar a seu propósito, né, Laura? Exatamente, Alex. Sejam todos bem-vindos, é uma grande satisfação estar aqui, poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento. O nosso intuito aqui realmente é dividir com vocês todo o conhecimento que nós obtivemos ao longo da nossa jornada e é um prazer. Então, pode, Alex? Pode sim. Então, pessoal, eu sou o Alex Donar. Eu sou treinador comportamental, nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, nós trabalhamos com treinamentos e processos terapêuticos, onde a gente ajuda as pessoas a se conectarem com a sua essência, onde a gente ajuda as pessoas a descobrirem o que tem de melhor dentro delas. E não somos nós quem fazemos isso, nós só temos as técnicas e as ferramentas. Quem faz esse processo é você. E por isso do nosso podcast. Esse nosso podcast ele vai ser uma jornada de autoconhecimento, onde nós vamos apresentar para vocês apenas as ferramentas que nós temos. Mas da mesma forma que essas ferramentas transformaram a nossa vida, eu tenho certeza que ela também pode transformar a sua vida. Porque são ferramentas. E às vezes a gente não acredita nesse tipo de atendimento, nesse tipo de tratamento, porque a gente não experimentou. Então eu te convido a experimentar, a vivenciar o processo e ver se talvez você esteja preso nesse lugar em que você está por falta de conhecimento. Talvez você já tenha muita experiência e muita bagagem para fazer coisas, mas falta para você o se conhecer, o entender aonde os seus comportamentos estão bloqueando você de atingir o seu real propósito de vida. E nós não estamos falando só de trabalho, nós estamos falando de um propósito de vida como um todo. Na sua família, na sua espiritualidade, no seu desempenho com os seus relacionamentos. Então é a conexão do seu propósito como um todo, de maneira ampla, de maneira abrangente. Então, se você tem alguma área da sua vida que você acredita que não esteja desempenhando bem, seja no seu casamento, na sua família de origem, seu pai e sua mãe, talvez seja no seu profissional. Então vem com a gente, hoje é o primeiro podcast, nós estamos inaugurando esse movimento do Pode Donar, realmente para ajudar, né? Nós estamos sendo muito abençoados na nossa história, na nossa trajetória, né? As ferramentas elas são apenas uma ferramenta, né? Mas a espiritualidade realmente é o que faz o movimento da nossa vida. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Então as ferramentas servem para isso, para você sair da onde você está e dar o seu passo, né? O restante vai ser conduzido, né, pelo que você acredita, pelo seu movimento espiritual. Mas se você ficar parado, ou se você entrar numa frequência ruim, numa energia negativa, a espiritualidade não vai poder te ajudar. Então primeiro depende da gente, é a gente que tem que começar o nosso movimento, né? Então o Pode Donar ele tem esse objetivo de te ajudar com este propósito, né, Laura? Exatamente isso. E talvez o primeiro passo do autoconhecimento seja entrarmos na permissão, né? Sim. E estarmos na permissão muitas vezes faz com que a gente saia um pouquinho da nossa zona de conforto. Faz com que a gente se abra para novas possibilidades, novos desafios. Faz também com que a gente mude de opiniões ao longo da nossa jornada, né? Isso aconteceu muito. E hoje a gente olha para as nossas crenças limitantes e percebe o quanto nós desenvolvemos ao longo do percurso. Justamente por este motivo. Pelo motivo de talvez experimentar algo novo, algo que seja transformador, que faça parte do processo evolutivo. Eu sou a Laura, sou terapeuta, também sou treinadora comportamental. Também agora estou finalizando a minha pós em psicanálise. Então é um percurso muito longo e muitas vezes, às vezes eu olho para trás, Alex, e penso que é longo, mas é tão
parece que foi ontem que as coisas começaram a acontecer, né? E aí a gente olha para trás e percebe o quanto nós já caminhamos e nós já andamos nesse processo. Eu acho que contar um pouquinho da nossa história faz parte, né? Isso aí. E assim, você precisa começar a entender algumas coisas. O tempo vai passar. Você fazendo alguma coisa ou não, o tempo vai passar. Então, quando você entende que o tempo vai passar, você pode começar hoje, para daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos talvez, você estar em um lugar diferente. Às vezes tem pessoas que se acostumam aonde elas estão e dizem assim, ah não, mas eu já passei por tanta coisa, eu sou assim mesmo, eu não tenho muito mais o que mudar. E ela fica onde ela está. Só que se passam 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e você continua onde você está. E talvez seja esse o seu erro. Você talvez está tão distante da pessoa que você quer se tornar e aí fica pesado você fazer o movimento. Fica pesado você sair de um casamento falido, fica pesado você sair de um emprego que você não gosta, fica pesado você estar no meio de pessoas que você não se relaciona muito bem. Só que para sair disso, para ter o casamento do sonho, o trabalho dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, é distante. Só que pensa assim, ó, talvez vão passar mais 10 anos e você ainda vai estar aqui atrás. Então, as ferramentas, né, que nós vamos falar delas aqui daqui a pouco, elas te ajudam a sair desse lugar e chegar nesse outro lugar, mas é passo a passo, é um dia de cada vez, é uma pequena construção. Então, quando eu entendo que para eu ter um bom casamento, já que o meu casamento talvez não seja bom, eu preciso primeiro entender o que eu faço de ruim dentro do meu casamento, depois compartilhar isso com o meu companheiro, com a minha companheira, depois achar um jeito de chegar no meio termo, depois começar a construir algo junto, eu descubro que eu tenho um pequeno passo para dar aqui. Então fica mais fácil. Agora, quando eu olho para o meu casamento hoje, se o seu casamento não é bom, tá? Se eu olho para o meu casamento hoje e imagino um casamento dos sonhos, é muito longe. Então as ferramentas podem te ajudar desse jeito. E eu estou dando o exemplo do casamento porque é algo prático de você visualizar. Mas talvez você tenha problemas assim com a sua saúde, com a sua vida financeira, com o seu trabalho. Então o que nós vamos ensinar de autoconhecimento aqui abrange todas essas áreas. Porque nós entendemos que tudo está conectado com a espiritualidade. Só que não é uma espiritualidade só de espiritualidade, de o Deus e tudo mais. É a sua parte dentro da espiritualidade. Que Deus está lá pronto esperando. É você que tem que fazer o seu pedaço. Não adianta você estar em ambientes ruins, fazendo coisas ruins e culpando Deus por isso. Não vai funcionar. Então as ferramentas vão te permitir a entender onde você não está acertando para que você não atrapalhe a espiritualidade. Para que você apenas não fique no meio do caminho, né, Laura? Exatamente. Para que a gente realmente faça a nossa parte de uma forma mais leve e a gente consiga não atrapalhar. E aí as coisas começam a fluir. E galera, nós vamos contar um pouquinho da nossa história aqui e é impressionante como as coisas fluem. É impressionante como as coisas acontecem. Por quê? Porque a gente para de atrapalhar. A gente para de atrair para nós coisas ruins, né, Laura? Então o objetivo desse podcast é isso. É te ajudar a encontrar o seu propósito através do desenvolvimento espiritual. Mas através de ferramentas, práticas, metodologia para você se conectar com isso, para você se conectar com a sua espiritualidade de verdade. Então, para nós, espiritualidade é algo muito prático, tem um jeito de fazer, e é isso que nós vamos ensinar no nosso podcast, né, Laura? Exatamente isso, Alex. E quanto é mágico, né, a gente se colocar em permissão deste movimento. Esse movimento novo, esse movimento que nos possibilita a darmos os passos de forma mais assertiva. Por quê? Tem aquela frase muito clichê, né? Para quem não sabe o caminho, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar, qualquer caminho serve, né? E é muito isso mesmo. Quantas vezes eu demorei tempos para chegar onde eu queria chegar por conta de estar no percurso, no caminho errado. Então, galera, isso pode ser você. Exatamente isso. Muito bom. Então vai ser uma forma de uma conversa, um bate-papo muito descontraído,
né? A gente quer realmente transmitir isso para vocês. E vou contar um pouquinho da minha história, de como o autoconhecimento impactou a minha vida, de como funcionou o meu processo. Eu trabalhei 13 anos na Volvo Caminhões e lá dentro eu cresci muito rápido profissionalmente, né? Em 4 anos eu entrei numa função operacional e saí, já estava num cargo de liderança. Porém, eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha a menor ideia que isso existia. Então, por mais que por fora estava tudo bem, por dentro não estava. Eu tinha problemas emocionais seríssimos que somatizavam no meu físico. Eu tinha níveis nos meus exames, colesterol e todas essas coisas extremamente ruins. Por quê? Porque o meu emocional me prejudicava. E eu não tinha a menor ideia de que isso era assim. Então, assim, para mim era comum tomar uma cartelinha com 12 Dorflex por semana. Era comum tomar 30 omeprazol por mês. Era normal, porque eu tinha muita dor de cabeça e dor de estômago. E na verdade eu não tinha dores por conta de problemas de saúde. Eu tinha dores por conta da saúde emocional, que estava muito prejudicada. Então, quando a gente começa a entender que talvez uma reação física está ligada ao seu emocional, você tem um norte de por onde começar. Quando a gente for falar daqui a pouquinho da metodologia de autoconhecimento que nós vamos transmitir aqui nos nossos podcasts, você vai entender que existem 3 áreas. A área física, a área mental e a área emocional. Então, o nosso trabalho consiste em te ajudar a equilibrar essas 3 áreas. Para quê? Para você despertar a sua espiritualidade. Imagina só, alguém que toma dipirona, Dorflex, omeprazol todos os dias. Você acha que essa pessoa que está com o físico prejudicado vai ter uma sensibilidade espiritual para conseguir ouvir o que está acontecendo? Não tem como. Então é reequilibrar o seu físico através de realmente ter uma saúde emocional para que isso aconteça, desenvolver o seu mental para que você conheça as coisas e trabalhar o seu equilíbrio emocional. Só assim você vai se conectar com a sua sensibilidade espiritual e aí começar a ter as suas coisas. E este processo começou na minha vida através de um treinamento de autoconhecimento, onde eu participei de um final de semana de autoconhecimento muito profundo e eu entendi que tinha alguma coisa errada, né? E aquilo foi o começo de uma jornada. Por isso que a gente sempre comenta com os nossos clientes. Um dia de treinamento, um podcast que você está vendo, talvez não vá transformar a sua vida, mas é mais um passo. É mais um passo em você se tornar a pessoa que você precisa se tornar. Então, parabéns por estar aqui se desenvolvendo, se capacitando. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve para você não perder os próximos conteúdos, tá? Então, o autoconhecimento ele veio na minha vida dessa forma, através de um treinamento, e eu descobri que estava tudo errado. E aí eu comecei a buscar o meu processo, né, Laura? E esse Alex, ele estava escondido, né? Totalmente, nem sabia nem que ele existia. E o seu, Laura, como foi? Bom, o meu foi muito parecido, né? As nossas histórias aí acabaram se juntando, né, ao longo da jornada. E eu também venho de uma fase de 12 anos de CLT, onde eu buscava, almejava ter sucesso na minha vida profissional, amava demais o que eu fazia, né? Eu não tinha outros olhos para fazer algo diferente do que eu já fazia. E o autoconhecimento chegou na minha vida assim de supetão, por um convite seu, lembra? Eu fiz o meu primeiro treinamento, que foi uma imersão de 3 dias. Ali também eu tive entendimentos a meu respeito que eu nem fazia ideia que existiam. E a minha jornada começou. Depois disso eu fiz um processo de coach com você também. E ali no processo de coach nós utilizamos uma ferramenta que se chama Roda da Vida, que hoje eu uso, é a minha base dentro dos meus atendimentos. E na Roda da Vida eu comecei a olhar para os pilares da minha vida e percebi o quanto eles estavam em desequilíbrio. E era algo assim que eu jamais imaginava. Para mim estava tudo certo, estava tudo funcionando. E quando eu me deparei com aquela minha realidade, eu falei, nossa, o que está acontecendo? E aí eu comecei a olhar para mim. A partir desse momento de começar a me entender, começar a olhar para mim, eu comecei a perceber que eu não estava feliz mais fazendo o que eu fazia. Que aquilo já estava me sobrecarregando demais. E não era algo em relação à empresa.
não era, porque era uma excelente empresa, mas era algo relacionado a mim. Talvez a minha identidade, talvez o momento de vida que eu estava, talvez o que eu estava buscando em relação ao propósito, em relação à missão, porque até esse momento eu nem sabia o que era propósito, o que era missão de vida. E aí eu comecei a me lapidar, eu comecei a olhar para algumas coisas, entender algumas coisas. Foi onde eu entrei no processo terapêutico, vivi coisas maravilhosas dentro do meu processo, me tornei uma terapeuta, segui a minha jornada. A partir desse momento eu não parei mais em relação às minhas especializações, às minhas formações, e já se passaram aí 2018, 7 anos. 7 anos de busca, de história, de desenvolvimento, de cura, de autocura. Ainda estou na jornada. Por que nós falamos que nós trabalhamos e preparamos pessoas, desenvolvemos pessoas comuns? Porque ao longo dessa trajetória nós entendemos que nós somos comuns. Somos comuns, cada um dentro da sua história, cada um dentro da sua jornada. Porque hoje é muito normal a gente querer ser algo que a gente não é, para aparecer para as redes sociais, para os amigos, enfim, para todos esses lugares que muitas vezes a gente nem aproveita. Muitas vezes a gente está ali por status ou não. Chega disso, né? Vamos parar com isso, vamos viver normal, vamos viver comum, né? O simples, ele tem uma magia tão grandiosa, o simples, ele é tão perfeito. Por que a gente está buscando um uau, né? Se nem o simples e o comum, muitas vezes a gente faz. Então, somos sim pessoas comuns que desenvolvemos outras pessoas comuns ao longo da nossa jornada. Você voltaria a ser aquela Laura de 7 anos atrás? Não. Tem vontade? Não. Isso é interessante, gente. Quando a gente está lá atrás, a gente acha que aquilo é tudo. Quando a gente se capacita e se conhece, principalmente, não é nem a capacitação, é o se conhecer. Você entende que você pode muito mais. Você entende que você está num movimento que talvez esteja bloqueando você. Talvez você esteja num movimento que você está se sabotando. Assim como ela, eu também, eu não gostaria de ser aquele Alex. Agradeço muito por aquele Alex ter existido, porque ele foi a base desse novo. Mas hoje eu vejo o quanto era pesado ser aquele Alex. E talvez você esteja nessa fase de vida e não esteja percebendo. Talvez você esteja no seu movimento de estar preso em algum lugar e não está entendendo isso. E a gente só descobre isso através de autoconhecimento. E Alex, sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É que lá atrás, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu imaginei, eu tinha uma visão de que o que eu estou vivendo hoje demoraria muito mais tempo para acontecer. E não digo que eu cheguei na minha melhor versão ou que eu já atingi todos os meus objetivos, não é isso. Mas emocionalmente falando, mentalmente, espiritualmente, fisicamente também, hoje eu consigo fazer movimentos às vezes muito desafiadores, mas com mais leveza, com mais calma, com mais transparência. Hoje eu me sinto segura de colocar um chinelo e ir no shopping, né? Coisa que eu não me sentia segura há 7 anos atrás, por conta da minha insegurança, por conta de sempre querer me encaixar em algum lugar, ou medo do julgamento, enfim, todas aquelas situações. Então hoje eu me sinto preparada para estar aonde eu estou, e onde eu quero estar, eu estou me preparando ainda mais. É importante entender essa busca e entender que é uma construção, gente, não é estar pronto. Eu sempre digo que no autoconhecimento não existe estar pronto. Ou você está se lapidando, crescendo e evoluindo, ou você está regredindo. Perfeito. Então você tem que ter muita clareza disso, né, Laura? De que sempre vai ser uma jornada. E na jornada ou você vai para frente ou você vai para trás. Ou você cresce ou não. Então, primeira dica, hein?
Se você não está fazendo nada, você está regredindo. Infelizmente. Se tá confortável, Tá ruim. tá ruim. Se tá fácil de fazer, tá errado. Nos nossos treinamentos a gente fala muito sobre a pirâmide de desenvolvimento pessoal. E a pirâmide a gente vai atingindo os nossos níveis, né? Começa com o nível base ali de ambiência, de pessoas que você convive, do seu corpo físico. E o próximo nível é o nível de relacionamentos. Então, quando seus relacionamentos estão difíceis, é porque você saiu do primeiro nível e foi pro segundo. Só que você ainda não tem a habilidade de estar no segundo, então você vai ter que aprender. Quando ele fica fácil, você já está pronto para ele. Aí vai destravar o terceiro, que é o nível do dinheiro. E aí você vai querer ganhar dinheiro e não vai ser tão simples. Então nós vamos destravando os nossos processos. E quando tá ruim, é porque você está crescendo. Se não tá ruim, é porque você parou. Então se tá fácil e você tá só vendo o problema em volta, mas a vida tá confortável, é um alerta de que você estacionou e nem percebeu, né, Laura? Benditos são os desafios que nos tiram da zona de conforto. Que nos levam para o próximo nível. E existem várias técnicas que podem te ajudar a se conectar com a sua espiritualidade, a se conectar com o seu propósito. Muitas pessoas falam assim, mas eu já fui no psicólogo e não gostei. Eu também já ouvi falar que já constelaram e não gostaram, já fizeram hipnose e não gostaram. Por isso que existem várias técnicas. As diversas técnicas têm modelos diferentes. E esses modelos é o que vai fazer algumas pessoas se identificarem mais com uma técnica ou com outra técnica. Então, isso também é algo muito bom dentro do nosso processo. Por quê? Porque você pode usar a técnica que mais faz sentido para você. Para eu, Alex, por exemplo, o que mais faz sentido para mim é a questão da hipnose. A hipnose, para mim, ela é muito, muito forte. Porque eu sou realmente muito aberto a movimentos de autoconhecimento inconscientes. Então este processo de movimento inconsciente para mim, ele é muito fácil. Tem pessoas que não veem nada na hipnose. E tá tudo certo. Aí para isso existem as ferramentas de coaching, as ferramentas mais práticas, mais racionais. Então a jornada de autoconhecimento, ela tem vários passos. E talvez tem passos que vão te transformar mais do que outros. Só que você precisa experimentar. Durante a minha trajetória, por exemplo, a constelação foi muito forte, as hipnoses foram muito fortes, a terapia do renascimento para mim é a mais profunda. Então você precisa descobrir como é o seu movimento. Então, na prática, o meu processo começou através de uma terapia de renascimento, porque ele trabalhou a minha insegurança. Então eu era extremamente inseguro e a partir da terapia de renascimento eu tive coragem de começar a me expor, coragem de começar a falar, coragem de começar a fazer o que eu realmente gostaria de fazer. Depois, com as constelações, eu comecei a entender o como fazer, que jeito que eu deveria fazer, E o processo de coaching veio realmente para selar isso, de construir uma trajetória do passo a passo. As outras técnicas que eu estudei depois, elas foram técnicas complementares para a minha jornada profissional, de ser um treinador. Mas da transformação pessoal foi isso. E cada uma delas trabalha algo específico. A terapia do renascimento pode te ajudar com seus bloqueios emocionais, com seus medos, com suas ansiedades. Os processos corporais do Access, do Theta Healing e outras hipnoses que são físicas também, podem te ajudar ao controle emocional e físico do seu corpo. Técnicas de coaching podem te ajudar a ser direcionados. Talvez eu tenha muita vontade, mas não sei como fazer. Então o coach ajuda com esse direcionamento. Fica muito prático você fazer isso. E a partir dessa experiência que eu tive, eu descobri uma coisa. Que a gente, quando está no dia a dia normal, é como se a gente estivesse com o nosso propósito e a nossa espiritualidade bloqueada. E por isso que é tão difícil. Quando você começa a utilizar as ferramentas, quando você começa a utilizar o processo como um todo, você vai limpando essas coisas que te bloqueiam. E aí você conecta mais profundo com a sua espiritualidade, que é o que Deus espera da gente, uma conexão mais profunda, né, Laura? E para você, como foram as ferramentas? A Laura trabalha com coisas que eu não trabalho. São coisas muito, muito especiais e muito diferentes, Laura, ela vai contar um pouquinho para vocês, mas ela faz um trabalho fantástico com radiestesia. Bom, o meu primeiro contato com as ferramentas alternativas
foi com as barras de Axis, né? Que são os processos corporais. Que para mim foram maravilhosos. Dentro do Axis a gente tem várias ferramentas, né? Desde barras, facelift. E eu me identifico muito com todas elas dentro do processo do Axis. Depois disso, né? Eu me deparei com a terapia do Theta Healer. Eu sou Theta Healer, mas não atendo com Theta, porque para mim ficou um pouco longe. Eu gosto de ser atendida, mas não gosto de atender, não me identifiquei com a ferramenta. A partir desse momento eu conheci a radiestesia, que é um processo energético que trabalha com placas, com figuras geométricas, né, com mesas radiônicas, e eu me apaixonei pela técnica. Primeiro porque eu percebi em mim os resultados muito rápidos. E quando eu me deparei também com o conteúdo dentro da radiestesia, que é um conteúdo apaixonante, que faz com que a gente entenda os nossos processos de evolução, para mim ficou muito claro como fazer esse processo, que é o cuidar da energia, né? Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho vários padrões energéticos, várias calibragens energéticas, e eu preciso cuidar dessa calibragem. O que é a calibragem? É o nosso mapa de consciência. Depois, no segundo momento, com certeza nós vamos trazer mais a fundo, né, sobre isso, mas é o mapa da consciência. Então, a forma com que eu penso, eu vibro, eu sinto e eu recebo, né? Então, quando eu entendi isso, que eu precisava cuidar do meu mental, que eu precisava cuidar do meu emocional, que realmente existia um campo eletromagnético dentro do nosso próprio sistema, para mim ficou muito mais fácil lidar com todos os movimentos de transformação que eu estava fazendo, né? Em paralelo a isso, também veio a constelação familiar, né, que é algo que eu não almejava, mas que aconteceu ao longo do meu processo. Eu fiz a formação de constelação mais por conta da base, que eu sou apaixonada pelo contexto, né, pelo conceito da constelação, mas aí acabou sendo apaixonante para mim constelar com cartas, constelar com bonecos. Então hoje eu faço esse trabalho também, sou renascedora também, então fazemos também o trabalho de renascimento, que para mim é a técnica mais lindíssima que tem dentro dos processos terapêuticos integrativos, né? O renascimento, ele faz com que a gente tenha uma conexão com o nosso eu, com aquilo que a gente já viveu, que está escondido dentro de nós muito forte. Porque quando eu tenho uma mudança de padrão, eu consigo mudar de duas formas, né? Ou uma repetição, quando eu repito muitas vezes a mesma coisa e aquilo acaba sendo natural. Exemplo, uma crença limitante, né? Quando eu falo muitas vezes aquela crença e eu vou repetindo ao longo da minha jornada, aquilo se transforma numa verdade, né? E a partir do momento que aquilo se transforma numa verdade, tudo que eu vivo vai ser baseado naquela verdade que eu conto para mim, que não necessariamente seja verdade, mas é a forma com que eu tô vendo aquilo, né? E o renascimento, ele faz com que a gente viva e sinta coisas que a gente viveu lá atrás, e essa mudança muito rápida, muito brusca, emocional, faz com que a gente ancore uma nova realidade, uma nova perspectiva, e passe pelo processo de autocura também, que é o que todos nós estamos buscando, né? Eu costumo dizer dentro dos meus processos terapêuticos que a terapia, ela não é mágica. A terapia é um trabalho em conjunto. Então, é 50% do processo terapêutico do terapeuta, 50% de quem está passando por ela, né? A gente percebe, muitas pessoas chegam até nós com uma expectativa de milagre, de mudança, de mágica, e não é assim que funciona, né, Alex? A gente precisa viver, se permitir e passar pelas técnicas e viver as técnicas de uma maneira muito intensa. Porque não adianta eu passar por uma sessão de terapia
e não viver aquilo na minha semana. Na próxima semana eu tenho mais uma sessão, eu não vou nem lembrar o que aconteceu na sessão passada. Possivelmente eu vou ter alguns flashes. E o que importa é a gente no dia a dia, né? É a manutenção, é aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo acontecer dentro do meu processo de transformação. Então, juntando tudo isso, a minha base é o coach. O coach para mim foi um processo assim transformador no sentido de movimento, do movimento físico mesmo, do fazer, do como eu pego esse copo e coloco esse copo aqui. O coach, ele me mostrou isso, como fazer esse movimento físico, além do processo terapêutico, é claro, né? Então, o que eu fiz ao longo dos meus anos como terapeuta? Eu fiz um compilado de tudo isso, de tudo que funcionou. Ao longo desses 7 anos, gente, eu também tenho formações que não funcionaram. E tá tudo bem com isso. Foi um processo de aprendizagem, não que não funcionaram para mim no sentido de cura ou autocura, mas que não funcionaram para eu colocar na ativa, dentro daquilo que eu entendi que fazia parte da minha identidade. Então, eu fiz um compilado de todas essas técnicas, tudo aquilo que funcionou, tudo aquilo que eu vivi, porque antes de fazer com alguém, eu passo pela técnica, nós testamos isso, né? E esse compilado, ele fez com que eu entendesse o tanto que é transformador e rápido os processos alternativos. Né? Não descartamos, gente, em hipótese alguma, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, que é muito importante, né? Mas a gente entende que a terapia alternativa, ela é sim um complemento muito significativo dentro do processo, porque o autoconhecimento, ele liberta, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Então, é mais ou menos isso, né? Essa jornada que a gente quer te ajudar a trilhar, essa jornada que a gente quer te ajudar a construir. Então, você já deve ter entendido que tem muitas ferramentas, tem muitas técnicas, né? E ao longo dos nossos Pode Donar aqui, nós vamos passar isso para você. Isso mesmo, aqui sem custo, você vai entrar, vai assistir. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber todos os vídeos que a gente vai estar postando semanalmente aqui no nosso canal, para você realmente participar dessa jornada. Então, é um movimento de autocura muito profundo que nós vamos promover aqui no nosso canal. Alex, é importante, te cortando um pouquinho, Pode falar. É importante a gente dividir com o pessoal o que mudou de fato, né? Dentro das nossas vidas, daquilo que a gente está almejando. Porque às vezes parece que é tão longe, né? Eu tinha muito essa impressão de sentir que era tudo muito longe, tudo muito desafiador, tudo muito difícil. E não é, gente. Quando você mergulha dentro do processo, você vai vivenciando essas transformações. E cada conquista é uma comemoração, por menorzinha que seja, né? Então eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Comece a perceber. Vamos fazer um paralelo, Laura, acho que é bacana. Faz uma avaliação da sua vida hoje. Olha para você nas 4 áreas principais da vida ali. Sua área de saúde física, sua saúde mental, sua saúde emocional e sua espiritualidade. Que nota você daria para cada uma delas? Né? Hoje, eu acho que essas notas minhas já são muito boas. Não são 8, nem 9, nem 10, mas já são ali acima da média. Antes, saúde física seria os 4. Talvez saúde emocional fosse uns 2. Saúde mental, essa talvez sempre foi uns 5, 6 que eu sempre estudei muito, me dediquei bastante. E a minha saúde espiritual eu não saberia nem que nota dar. Só que eu consigo dar essas notas hoje olhando para lá. Lá eu não saberia dar essas notas. Para mim, lá eu estava tudo bem. Então, quando você sai de dentro da caixa, você olha para a caixa e fala: opa, tem alguma coisa errada aqui.
Então hoje o meu movimento físico ele é muito claro, eu sei muito para onde eu tenho que ir, o que me faz mal, o que me faz bem. Eu tenho clareza do que me afeta emocionalmente. Porque assim, ó, tem gente que acha que quando você faz um processo, que você está um pouco melhor, nada vai te abalar. E não é isso. Os problemas continuam acontecendo. Só que você tem clareza de como sair daquele estado emocional que te faz mal. Então, ansiedade, insegurança. Hoje eu consigo olhar para mim e falar, cara, eu estou inseguro. Por que eu estou inseguro? E isso não me leva para outro lugar de me deixar ainda mais inseguro e começar a passar mal com isso. Então, você ter domínio e clareza de como você funciona te ajuda muito. Imagina só você indo fazer uma reunião com um cliente extremamente ansioso e não tendo essa percepção. Olha como você pode se prejudicar, né, Laura? Quando você tem a percepção, você fala, não, calma aí, não vou entrar na sala antes de eu não fazer um exercício físico de respiração, de me acalmar e entregar o meu 100% lá junto do cliente. Então é você ter clareza de como funciona. O emocional, gente, a paz não tem preço. E às vezes você nem sabe que você não tem paz. Para você a sua vida é normal. Esse atropelo, essa correria que você vive, talvez você já normalizou. A Laura usa muito essa palavra, né, da normose. Não podemos entrar na normose. Se tá ruim, precisamos resolver. O estudar sempre foi muito presente na minha vida, então eu sempre estudei muito. Mas qual é a diferença? Antes eu estudava sem propósito. Então fazia um curso, fazia outro curso, mas tudo desconexo. Hoje não, eu tenho clareza do que eu preciso estudar para saber onde eu quero chegar. E a última, que aí essa não tem preço, né? Que eu vou deixar para falar para ela na hora que eu for falar do Jornada. Quer contar um pouquinho, Laura, de você? Eita, senta que lá vem um podcast agora. Eu fiz até uma listinha aqui, Alex, de algumas coisas que eu acho importante a gente pedir. A primeira coisa que o autoconhecimento me trouxe foi o meu processo de autorresponsabilidade. Cara, pra mim foi um divisor de águas na vida. Por quê? Tudo que acontecia comigo tinha um culpado. Então, era minha mãe, era meu chefe, era o trabalho, era os amigos, era o relacionamento. Então, tudo eu transferia a responsabilidade para algo ou alguém. E eu só entendi isso depois de olhar para mim dentro do autoconhecimento. Eu não me percebia assim lá atrás. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que a autorresponsabilidade muda a nossa visão em relação à vida, eu comecei a fazer processos que me tiraram do lugar que eu estava. Então, a partir do momento que eu olho para aquilo que está acontecendo comigo e eu coloco duas opções, tá? Eu posso culpar alguém e eu posso entender qual é a minha responsabilidade diante disso para sair disso. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu culpo alguém e continuo no mesmo lugar, ou eu olho para isso e falo, puxa vida, qual é a minha responsabilidade diante disso? Eu digo que ou eu reclamo ou eu resolvo. Ou eu reclamo ou eu resolvo. Exatamente. É mais ou menos aquela metáfora da pedra, né? Você já ouviu? Tô andando numa calçada e me deparo com uma pedra. Tropeço nessa pedra e quebro lá o dedão. Existem dois tipos de pessoas. A primeira pessoa que não tem a autorresponsabilidade, ela vai olhar para aquela pedra e ela vai culpar o governo, ela vai culpar o prefeito, ela vai culpar o dono da casa que deixou aquela pedra ali na frente da residência dele, ela vai achar mil e uma desculpas para aquilo. E tem a outra pessoa que vai olhar para essa pedra e falar assim, puxa vida, eu precisava ter prestado mais atenção. Então aquela pessoa que culpou 1001 pessoas, ela vai continuar a vida inteira culpando todo mundo por tudo aquilo que acontece na vida dela. E ela vai continuar no mesmo lugar. Aquela pessoa que olhou e disse, puxa vida, eu preciso prestar mais atenção, na próxima vez que ela se deparar com uma pedra, a possibilidade dela passar por cima e desviar dessa pedra é muito maior. Então perceba só o movimento que a gente pode fazer dentro do nosso processo evolutivo só mudando uma percepção. E a gente consegue isso, galera, através de conhecimento.
Se eu tô preso dentro da minha caixa do nada, se eu tô preso dentro do meu modelo mental, eu vou conseguir enxergar isso, Laura? Não. Eu não vou conseguir enxergar. Eu vou achar que a culpa é do dono da pedra e não minha. Ah, quer dizer então que tudo é minha culpa? Sim, tudo é sua culpa. Você é responsável por todas as suas escolhas. Inclusive, nós vamos falar disso, bem polêmico, mas nós vamos falar disso. Doença física. Você cria. Todas, sem exceção. Nós vamos fazer um podcast desse sobre um livro que chama assim, A Doença como Símbolo. E o livro explica como que através dos meus comportamentos e das minhas emoções, eu crio uma enxaqueca, eu crio um problema de fígado, eu crio um problema de rim. Simples assim. Então nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Pode continuar, Laura. Exatamente. O que mais que você descobriu aí? Julgamento. Eu era uma pessoa extremamente julgadora. Muito julgadora. Então, eu via o defeito e o problema de todo mundo, mas não via o meu. E aí entra também na autorresponsabilidade, né? Então, eu sou virginiana, né, Alex? Por aí a gente já tira uma base. Mas eu me colocava na crítica em relação às pessoas o tempo todo. E eu percebia isso muito dentro da CLT. Porque ali era um movimento que existia um convívio muito grande com muitas pessoas e vários tipos de personalidade. Então eu julgava muito as diferenças. E aí dentro do meu processo de autoconhecimento, o Enneagrama me trouxe isso, esse entendimento sobre cada pessoa, ela tem um mapa de vida. Ela teve um trauma, ela tem, né, nós temos pais, mães, base, familiares diferentes. Então, a partir de ter dessa ótica, eu consigo olhar para as pessoas hoje e talvez aceitar. Respeitar, por mais que eu não compreenda, o processo de aceitação, ele não é para o outro, mas hoje eu entendo que ele é para mim. Então, quando eu aceito aquelas diferenças, as opiniões, né, o estilo de vida diferente daquela pessoa que não está de encontro com os meus valores, para mim é muito mais leve lidar com isso, porque eu entendo, aceito, não compreendo, mas respeito. Então, essa leveza, eu tenho esse entendimento hoje em relação a isso. Hoje eu vejo muito isso com o meu processo com a minha mãe. Isso ficou muito claro para mim. Eu julgava muito minha mãe. Muito. E isso a gente vai falar mais pra frente. E hoje eu entrei nesse processo de anular esse julgamento. Gente, é um treino. Tem dia que eu tô julgadora pra caramba. E tá tudo bem com isso, mas eu consigo perceber. Hoje eu tenho um entendimento. Puta merda, hoje eu tô uó. Hoje é aquele dia que eu não posso pisar na casca da banana, porque se eu pisar na casca da banana eu vou cometer um erro. Então é um dia que peraí, hoje eu preciso me cuidar, porque hoje o problema sou eu. Hoje eu consigo perceber isso. Eu levantei da cama, não tô bem, a chance de cometer um erro, e talvez tenha erros que a gente pode consertar. Tem erros que a gente não pode, infelizmente, resolver. E os processos são tão profundos que você começa a olhar com esse grau de conhecimento sobre você. E você começa a descobrir que, cara, hoje eu estou assim. Hoje eu estou pisando, né, com risco de pisar na casca da banana. E aí você age diferente, porque você sabe que você pode magoar alguém. Agora, se você não tem essa clareza, quando você acorda nesse dia ruim, sabe o que você faz? Você começa a olhar e imaginar que as pessoas estão contra você. As pessoas estão fazendo coisas para te prejudicar, sendo que na verdade é você que não está bem, você que acordou ruim. Então qualquer coisa que aconteça, e se for num dia que você está bem, você não vai nem se importar com aquilo, o dia que você está mal, aquilo tem um peso muito grande. Então por isso de se conhecer. Então é essa jornada que a gente vai te ajudar. E vamos começar a falar da jornada? Vamos começar a entender esse processo da jornada, vamos começar a entender essa transformação pessoal que nós criamos, né? A jornada, ela tem um nome, um modelo, uma estrutura que nós vamos ensinar para você. Ela se chama jornada sistêmica, né?
Essa jornada sistêmica ela é o passo a passo da nossa construção, da nossa história de vida, do que funcionou para nós, do que funciona com os nossos clientes, né? Então, isso que nós vamos trabalhar juntos é a jornada sistêmica. A jornada sistêmica tem várias linhas, tem vários modelos, né? Nós trabalhamos isso em treinamentos em sala. A Laura trabalha a jornada sistêmica com atendimento em clínica com 1 a 1. Nós vamos ensinar a jornada aqui para você totalmente de graça, totalmente sem custo, onde você vai poder ter a sua transformação aqui conosco dentro do nosso Pode Donar. Então a jornada sistêmica é uma metodologia de aprendizado, uma metodologia de destravar a sua espiritualidade. Lembra que eu falei? Eu falei do meu corpo, falei do meu mental e do meu emocional, né? E ia falar do quarto, que é a minha saúde espiritual. A saúde espiritual eu acho que foi a coisa que eu tinha menos entendimento, que eu tinha menos intimidade, e a partir do meu processo de autoconhecimento eu tive acesso à minha inteligência espiritual, que é muito mais do que você apenas respeitar a Deus, querer se conectar com Deus. É você de fato se conectar com Deus, é você de fato estar feliz e contente pelo nível de relacionamento que você tem com Deus. Isso é a conexão espiritual que a gente desenvolve dentro do Jornada. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, que a gente precisa fazer tudo na marra, no esforço, e não é bem assim. Deus sempre vai estar conosco. E a nossa ferramenta, a nossa metodologia que você vai aprender aqui com a gente, te permite isso. Te permite uma intimidade maior. Alex, mas eu já sou muito religioso, eu vou à igreja, eu sou evangélico, eu frequento meu culto, eu sou espírita, eu vou lá no centro, eu já faço. Ok, eu também fazia. Só que eu descobri que eu não tinha intimidade nenhuma, Laura. Eu só ia. Quando eu entendi de fato o que era a espiritualidade e como isso se conecta, a gente entendeu que são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, né? São jeitos diferentes, porque cada um de nós funciona de uma forma. Então o que funciona para mim talvez não funcione para Laura. O que funciona para Laura talvez não funcione para um cliente dela. Só que o objetivo de todos nós seres humanos é o mesmo, se conectar com Deus. Porque Deus quer que a gente entregue alguma coisa aqui na Terra. Deus te deu uma missão e te colocou aqui. Só que se você não destravar isso dentro de você, você não vai viver essa missão, esse propósito de ajudar pessoas. Isso ficou muito claro para mim quando eu tive essa percepção e esse entendimento. E olha que eu estou engatinhando nesse processo, tá? Sobre trabalho. Né? Eu digo que a gente trabalha quando a gente está preparando uma aula, quando a gente está visitando um cliente novo. Mas, por exemplo, estar aqui falando com vocês, quando eu entro numa sala de treinamento para dar um treinamento, isso não é trabalho. Isso é prazeroso, porque eu entendo que isso é o que Deus espera de mim. E eu só entendi isso através de um desenvolvimento espiritual. Então a jornada sistêmica ela tem este objetivo, de ajudar você a se conectar com o seu desenvolvimento espiritual. E a partir disso você entender o seu propósito do mundo e fazer isso com muito mais leveza. Só que, lembra que você tem que fazer sua parte? Então primeiro você precisa entender as metodologias de alinhar o seu corpo físico, para alinhar o seu corpo mental, para alinhar o seu corpo emocional. Porque senão você vai estar tão envolvido com a bagunça dessas três coisas aqui, que são anteriores, que você não vai conseguir destravar a sua inteligência espiritual. Então a gente está aqui, nós vamos trazer muitos convidados muito especiais. Nós vamos trazer pessoas que vão falar do evangelho, vão falar do católico, vão falar do espírita, vão falar do ayahuasca, da constelação, do que vocês imaginarem. Para quê? Para você descobrir com qual você se identifica. E você saber qual a diferença entre elas para você trilhar o seu caminho. Com um único propósito, desbloquear a sua inteligência espiritual. Então isso vai te ajudar muito dentro da sua caminhada. Porque nós entendemos que são formas diferentes de se conectar com o que você entende com o seu Deus. E aí também começa algo que você precisa olhar, porque às vezes eu olho pro amiguinho da outra religião ou da outra doutrina e falo, não, aquilo está errado. Está errado para você. Né? Eu sou católico, Laura é católica, mas ok, o outro também tem algo diferente lá na religião, no processo dele, que ele também que faz bem para ele, que leva ele na conexão espiritual dele, e dá tudo certo. E isso é autoconhecimento, aprender a respeitar as diferenças. Será que o meu é o certo? Será que o do outro é o certo? Ou será que os dois é certo, só são pontos de vista diferentes? Então essa jornada que nós vamos construir juntos
vão te ajudar com este processo também, né, Laura? Porque a gente quer realmente ajudar você a despertar o seu propósito e viver o seu propósito. Então aqui você vai encontrar ferramentas para toda essa construção. Então o Jornada Sistêmica é isso, é o desbloquear dessas 4 áreas. E tem um brinde, né? Que é o desbloquear do casal. Né? Então a gente também tem uma metodologia de relacionamentos. Então são 5 passos: destravar físico, mental, emocional, espiritual e o de relacionamentos. Então, ao longo aqui dos nossos podcasts, nós vamos trabalhar essas 5 áreas aí da sua vida, do seu processo de desenvolvimento, né, Laura? Isso. Então, se você percebe que está faltando algo na sua vida, né, que talvez alguma dessas áreas não estejam funcionando tão bem, eu te convido a ficar aqui, a participar com a gente dessa jornada, né? Hoje é o primeiro podcast de muitos que virão, então é uma oportunidade de você se conhecer mais, de você se perceber mais, é uma oportunidade talvez de você mergulhar mais profundamente aí dentro daquilo que você entende que precisa fazer de movimentos na vida. E eu acredito que a gente precisa se permitir, né? Conhecer coisas diferentes e encontrar um ponto de vista diferente, baseado dentro dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, né? A gente ou ancora aquilo, ou então simplesmente descarta e tá tudo certo também e seguimos aí, né? Mas esperamos vocês, né? Nas nossas próximas jornadas aí e tudo aquilo que a gente vai vir dividir com vocês. Então, se você ainda não está seguindo o nosso canal aqui no YouTube, clica aqui no inscrever no canal, clica no sininho para você receber quando a gente publicar os novos podcasts, serão publicações semanais. Então, não perca essa jornada, porque nós queremos construir com você aqui algo que nós entendemos, né, durante essa construção, que eu vou mostrar para você aqui, ó. Imagina que nós somos isso aqui, um jardim seco. Imagina que com os seus bloqueios físicos que te fazem mal fisicamente, com seus bloqueios emocionais, com a sua falta de conhecimento, Deus tem um propósito para você, mas Ele não está conseguindo te entregar. Então você está assim, ó, um jardim seco, um jardim que não está produzindo nada. Então, através do conhecimento que nós vamos te passar aqui, nós vamos trabalhar a energia da terra, a energia do ar, da água, a energia do vento, né, para você encher esse jardim. Através da metodologia, através do passo a passo, para o seu jardim ficar assim, algo florido, algo bonito, né? E de novo, sair daqui para chegar aqui parece distante, parece que é muito longe, não parece? Parece que é um lugar que não vai ter como isso acontecer. Mas será que se eu preparar uma parte, depois preparar a outra e a outra e a outra, em algum momento eu não consigo criar isso para a minha vida? Se cada dia você der um passinho, daqui a um ano, você vai ter dado 365 366 passinhos. Isso aí. Então, o nosso convite é esse, para você sair dessa terra seca e realmente criar algo, produzir algo, né? Através dessa metodologia que a gente vai passar para vocês. Então, galera, mais uma coisa, Laura, você queria complementar? Uma mensagem final? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, que é uma mensagem que fez muito sentido para mim, dentro da minha vivência e daquilo que eu venho estudando ao longo dos anos, porque teve muita coisa que eu descartei, mas teve muita coisa também que eu absorvi, mas teve algo que mexeu muito comigo nos últimos tempos, porque a gente vive em busca do propósito e da missão, né? Mas o que seria o propósito e a missão? Eu acho que é algo tão individual, é tão pessoal de cada um de nós, mas olhando para o todo, eu acredito que a nossa maior missão de vida aqui nessa terra é nos curar de nós mesmos todos os dias, porque assim a gente vai conseguir nos conectar com o nosso processo evolutivo e consequentemente com a espiritualidade. Isso aí, muito bem, muito lindo. Então eu também acredito que esse processo, né, que a gente vive aqui hoje, ele é um processo, uma fase da nossa história, uma fase do que nós somos, essa vida que a gente tem aqui, né? Então, quando você for lá encontrar o seu Deus, o Deus que você acredita, e ele te perguntar, e aí, fez tudo que você podia?
o que você vai responder para ele? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Se você entregou o seu melhor dentro do que ele esperava de você ou não. E os nossos podcasts, os nossos processos de autoconhecimento servem para isso, para que você possa de maneira leve entregar o seu melhor. Então, fica com a gente, acompanhe os próximos podcasts. Eu tenho certeza que você vai ter transformações maravilhosas aqui conosco, assim como nós também estamos tendo transformações maravilhosas com vocês. Então, se gerou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler todos eles. E se tiver alguma coisa ali, a gente já responde para você também. E não perca os próximos, na próxima semana a gente se vê novamente, né, Laura? Exatamente. Um beijo para todos. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!